Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui neste treinamento especial que nós preparamos com todo carinho para você apresentar para a sua igreja, para você levar para a sua igreja uma ferramenta especial onde vai trabalhar a questão da evasão dos membros na igreja. Esse é o tema que nós vamos abordar aqui. Seja bem-vindo aqui neste treinamento. Eu sou o pastor Selby Lemos, estou aqui trabalhando neste momento como obreiro aqui na entrada de Novo Airão, quilômetro 7, aqui perto de Manacapuru. Estou exercendo aqui minha função como obreiro aqui neste local e como evangelista de carteirinha, assim como você. Eu preparei esse treinamento com todo o carinho, todo especial para você levar para a sua igreja, tá bom? E nós vamos abordar um tema muito especial aqui, que é como evitar a evasão na igreja, ok? Como evitar a evasão na igreja. E nós não podemos começar sem antes estudar um pouquinho a palavra de Deus, sem antes ler um texto especial que fala sobre chamado e fala também sobre missão. Abra sua Bíblia comigo aí em João capítulo 15, versículo 16, onde a minha Bíblia vai dizer e a sua vai confirmar. Olha o que diz aí. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Agora feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração para que nós possamos entender melhor esse texto e pedirmos a orientação do Espírito Santo para estar conosco. Oremos. Querido Deus, nesse momento estamos aqui num treinamento todo especial que foi preparado para a tua igreja, para ajudar no cuidado com os novos conversos, que nós possamos aqui nesse momento aprender juntos e que o teu Santo Espírito guie essa apresentação e que seja tudo feito para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Então, olha o que o texto está dizendo aí. Não esqueça, você foi designado para dar frutos, mas que o vosso fruto permaneça, ok? Então, não é só dar frutos, você também tem que cuidar dos frutos, tá bom? E aqui nós temos um panorama geral sobre a evasão que tenha ocorrido no meio do povo de Deus. Ela começa aqui com Caim, lá no Éden, lá no Jardim do Éden. Caim foi o primeiro apóstata, saiu da igreja, entre aspas, é claro, naquela época não existia igreja, mas saiu do meio do povo de Deus. Ou seja, a apostasia é um tipo de evasão, então ele acabou caindo em evasão, assim como o povo de Israel depois no Egito foi adorar o bezerro de ouro, ok? Então eles caíram em evasão também, assim como os discípulos de Jesus. Lá em João vai apresentar que os discípulos de Jesus estavam ali ouvindo Jesus, já tinha uma multidão, e alguns deles acabaram achando as coisas que Jesus estava ensinando, os ensinamentos dele, muito difícil, muito pesado, e eles acabaram saindo, evadindo da igreja e abandonaram Jesus. Posteriormente, Paulo também foi abandonado por Demas, que, amando o presente século, abandonou Paulo, caindo também em evasão. E também, depois de tudo isso aí, chega a parte da Idade Média. Ali na Idade Média, nós também tivemos uma evasão muito grande na igreja com relação à perseguição da igreja. Quando Roma perseguiu a igreja, muitas pessoas abandonaram a fé, abandonaram a igreja, caíram em evasão por conta da perseguição. E o tempo foi se estendendo e chegou à nossa atualidade. E a igreja hoje ainda sofre com a evasão de membros. Muitos membros são batizados, mas muitos membros também são perdidos, eles saem da igreja após o batismo. Segundo as estatísticas de 1988 a 2008, a Igreja Adventista Mundial ela perdeu aproximadamente a metade do total de membros que foram batizados nesse mesmo período, segundo Silva 2010. Então ele fez esse estudo e constatou que a igreja perdeu ali aproximadamente a metade do total que ela ganhou em 20 anos. Então é uma evasão muito grande, uma evasão bem
considerável, né? Muito bem. Ainda aqui no diagnóstico, nós temos aqui Bonfim, já depois de 30 anos, aquele lá falava há 20 anos, aqui já passou 30. Então, Bonfim 2019 diz que a igreja ela tem enfrentado uma média desafiadora de retenção de 50% dos membros que são batizados. Ou seja, a igreja ela acaba batizando, mas ela acaba também perdendo muito. Ela batiza muito, mas também perde muito. E aqui, segundo Bonfim, pelo menos a metade da igreja está caindo em evasão, segundo Bonfim 2019. E nós estamos aqui para apresentar esse treinamento para justamente a gente juntos combater a evasão na igreja, se nós seguirmos esses passos que eu vou passar aqui para você. E juntos com essa ferramenta especial, nós vamos a evasão na igreja. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda no diagnóstico da igreja, com relação às perdas, segundo Lemos 2021, no período de 2011 a 2020, a Igreja Adventista na América do Sul, ela recebeu 2.260.725 pessoas. Ao mesmo tempo, saíram 1.589.600 pessoas. A igreja perdeu um pouco mais da metade do que ganhou neste período, ou seja, mais ou menos 60% do que a igreja ganhou, ela perdeu. Infelizmente. E a faixa etária mais afetada é os jovens, de 15 a 20 anos, segundo o Reinger. Essa é a faixa etária mais afetada com a evasão. A evasão tem afetado muito essa faixa etária. Os Desbravadores é um departamento que ganha muitas almas para Jesus, mas é um departamento também que perde muitas almas para Jesus e nós precisamos trabalhar nisso. Nós precisamos trabalhar em cima disso, em cima dessa falha. Onde está a falha? Onde está o erro? Nós precisamos achar o erro, achar a falha para que nós possamos consertar, para que a evasão possa diminuir na igreja, em nome de Jesus, tá bom? Olha só, aqui eu vou trazer para você alguns elementos que causam a evasão na igreja, tá? Eu não vou conseguir explicar tudo para você por causa do tempo, mas eu vou apresentar para você aqui pelo menos uns 10 elementos, aqui ou até mais, que causam evasão na igreja e você vai, juntamente com a sua liderança, achar os melhores meios, as melhores ferramentas e eu vou apresentar a principal ferramenta depois aqui para você, tá bom? Para conter a evasão na sua igreja. Vamos lá, então. Segundo Lemos 2013, problemas conjugais e desemprego corroboram para a evasão na igreja. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm problemas no casamento, outros que estão desempregados, abandonaram o emprego por causa do sábado, a igreja não os assistiu da maneira que deveria e acabaram caindo em evasão, infelizmente. Vícios, adultérios, segundo o Mato 2019, eles também causam evasão na igreja. As pessoas ficam envergonhadas depois que descobrem que elas são viciadas nisso ou naquilo, que caiu em adultério, acaba não voltando mais para a igreja porque foi disciplinada, foi removida do rol de membros da igreja, e aí ela acaba ficando com vergonha e não volta mais, ela acaba caindo em evasão. Mas você pode fazer visitas para essas pessoas para tentar resgatá-las, ok? Não se sentir bem atendido na igreja também é uma causa da evasão, segundo Lemos 2013. A pessoa tem que vir para a igreja e ela tem que se sentir bem. É ou não é verdade? Você não gostaria de estar onde você se sente bem? Quem é que não gosta de estar onde se sente bem? Não é verdade? Então, as pessoas também que estão sendo batizadas agora, que estão entrando na igreja agora, recebendo o batismo e também aderindo a uma nova fé que nós apresentamos para ela, ela precisa se sentir bem atendida na igreja, tá bom? Então, faça de tudo para que essa pessoa se sinta bem atendida na igreja. Bem, outras causas aqui são a imaturidade espiritual e a decepção. Muitas pessoas, muitos membros se decepcionam uns com os outros dentro da igreja. Muitas vezes o líder fala de forma indevida com alguém e a pessoa acaba se decepcionando com ele e acaba saindo da igreja. A imaturidade espiritual leva a isso também,
porque tem um texto de Coríntios que fala, Coríntios 1, Coríntios 14, que nós devemos acolher os fracos na fé, não para discutir opiniões, não, mas para acolhê-los, para amá-los, para cuidar deles, ok? A falta de preparo antes do batismo, essa aqui eu preciso comentar com você. A falta de preparo antes do batismo é muito importante porque ela tem causado evasão grande na igreja. A falta de preparo antes do batismo. Existem muitas pessoas que estão sendo batizadas e confesso como evangelista, já batizei muitas pessoas despreparadas, infelizmente acontece. Você não sabe, ali a pessoa tá numa emoção, ela sente o desejo de se batizar, você na empolgação também acaba batizando a pessoa, e daqui a pouco a pessoa se batizou por emoção e ela vai acabar saindo da igreja, porque ela não estava preparada para se batizar. Ou ela também pode ter se batizado por interesse, ou alguma coisa a mais. Conheço pessoas que se batizaram porque foi prometido para elas que elas iriam se casar, e aí acabou que elas entraram na igreja, se batizaram só por causa do casamento, e acabaram que saíram da igreja, infelizmente. Muito bem. Então, a falta do batismo causa evasão. Você precisa preparar bem as pessoas antes de levá-las ao batismo, tá bom? Vamos avançando então aqui. A falta de assistência pastoral, segundo o CF News 2016, também é um colaborador para a evasão. Você, pastor, que está me ouvindo nesse momento aí, vamos trabalhar nisso aí, pastor. Você não pode só ir na casa dos irmãos quando os irmãos ligam para você. Pastor, eu estou passando um problema conjugal. Pastor, eu estou passando uma situação difícil aqui com a minha família. Você não pode ir na casa dos irmãos visitá-los somente nesses momentos. Você tem que ajudá-los, você tem que amá-los, você tem que visitar os irmãos também, tá bom? Ó, você que é evangelista aí que está me ouvindo, mostre esse texto aí para o seu pastor, porque ele precisa também fazer visitas com vocês, tá bom? Você que é ancião, você que é líder, você que é aí evangelista, dupla missionária, tá bom? Então, estamos junto aí nessa área aí, viu? Estamos junto nessa parte aí de visitação. As críticas também acabam corroborando muito grandemente para que a evasão ocorra na igreja. Evite críticas. Não existe crítica construtiva. A crítica construtiva que as pessoas falam nunca vai deixar de ser uma crítica, ela continua sendo crítica. Então, você pode aconselhar a pessoa sem criticar ela. Isso aí é bem interessante, né? Você consegue aconselhar ela sem criticar. Não precisa criticar. Você aconselha, se ela aceitar o teu conselho, amém. Se ela não aceitar, você continua orando por ela. Amém? A falta de discipulado consistente, segundo o Rendiger 2017, na página 47, ele vai falar sobre a falta do discipulado. Infelizmente, as pessoas não são discípulos ainda antes de ser batizadas e isso corrobora a razão. A falta de infraestrutura na igreja, segundo Batista e Monteiro, 2017, é muito forte também, causador de evasão. A falta de infraestrutura, às vezes a igreja tem igreja que não tem banheiro. Talvez na sua igreja que você está assistindo esse treinamento aí, talvez na sua igreja não tenha banheiro. Ou o banheiro já está aí há anos, daquele jeito, todo feio, não tem uma encanação legal. Isso aí acaba afastando as pessoas, porque a pessoa vem, às vezes no evangelismo, por exemplo, são 15 noites. Normalmente 15 noites, 20 noites. Aí a pessoa, às vezes, vem de casa, quer ir no banheiro e acaba encontrando o banheiro todo deteriorado, ou não tem banheiro. Às vezes a pessoa nem volta porque ela se sente ali, né? Fica difícil a situação dela, ok? Então, a infraestrutura da igreja também é muito interessante, muito importante para evitar a evasão. Cuide desse telhado aí, irmão, que tá para cair, meu irmão. Cuide desse telhado aí da sua igreja. Você tem que investir na igreja, investir na frente da sua igreja. Você tem que investir na infraestrutura da igreja, porque dá conforto para os irmãos e eles acabam permanecendo mais na igreja. A falta de diálogo com as faixas etárias também são muito importantes. Elas causam evasão.
Então, as programações da sua igreja precisa conversar com os jovens, conversar com os adolescentes, conversar com os adultos, e você tem que ter esse jogo de cintura aí para que você, quando apresentar as programações na igreja, ela possa conversar com todos eles, ok? A falta de responsabilidade com os novos bebês em Cristo, segundo o Tonete 2017, também causa evasão. Você tem que ser responsável com as pessoas que se batizam, viu, irmão? Olha aqui dos meus olhos aqui, irmão, ó. Você aí que é evangelista, que é batizador, que é instrutor bíblico e já levou muitas almas aos pés de Jesus, querido, você precisa cuidar dessas pessoas quando ela for batizada. Você não pode batizar essas pessoas e depois deixar ela de mão. Você tem que continuar cuidando dela, visitando ela, estudando a Bíblia com ela e também envolvê-la em um pequeno grupo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o pequeno grupo, tá bom? Então, não pode esquecer a pessoa. Tem gente que batizou a pessoa, não lembra mais da pessoa. Isso é errado. Você que é evangelista, você está errado se você faz isso. Ah, pastor, mas eu vou para outra pessoa. Tem muita gente que precisa também. Mas você não pode esquecer dessa. Lembra de Paulo? Paulo, ele batizava as pessoas, mas depois ele voltava lá nas igrejas para ver como é que estava, visitava os irmãos, até chorava porque tinha dias que ele queria visitar, mas não podia visitar as pessoas, estava impossibilitado, porque ele amava as pessoas, ok? Então você tem que amar as pessoas. Não esqueça. A falta de perspectiva após o batismo, segundo Silva 2010, também causa muita evasão na igreja. A pessoa tem que ter uma perspectiva depois do batismo. Não é só batizou aqui e acabou. Não, ela tem que saber o que ela vai fazer na igreja. Ela tem que ter conhecimento dos departamentos da igreja, o que acontece dentro da igreja, as programações, as tradições da igreja, os cultos de sábado, como que funciona. Então, ela precisa ter essa perspectiva, saber o que vai acontecer na igreja no futuro, as programações, os shows, entre aspas, é claro, né? Que acontece aí fora dos nossos amigos que são da igreja, cantores, Arautos do Rei, entre outros, ok? Então, cuide disso aí. Institucionalismo da igreja, segundo Lessa 2010, também causa evasão. Viu, irmãos? Não deixe que a sua igreja se torne uma instituição, aquele formalismo. Não deixe que aquele formalismo tome conta da sua igreja. Inclusive, por conta do formalismo, muitas pessoas acabaram esquecendo as plataformas da igreja. Se você está me ouvindo, você que é evangelista, volte com a plataforma da sua igreja, meu irmão. Sabe por quê? Porque a plataforma da sua igreja, aí, ela vai ajudar a treinar os seus membros. Os seus membros, através da plataforma, vão aprender a falar em público, vão aprender a se expressar melhor, eles vão ter um entendimento melhor da igreja e da palavra de Deus, só fazendo parte dessa plataforma, anunciando o hino, anunciando uma oração, fazendo anúncios lá na frente. Então, isso aí é importantíssimo para o crescimento, para o desenvolvimento da fé do membro. Não permita que na sua igreja, aí onde você está, fique sem plataforma. Volte com a plataforma para a sua igreja. Isso vai ajudar muitos membros, principalmente os recém-convertidos, porque esses recém-convertidos vão aprimorar a sua fé e vão ser treinados através disso aí, ok? Vamos avançar então aqui. Segundo Ellen White, a igreja está em um estado doentio hoje, causado pelo não preparo das pessoas recém-batizadas. Elas precisam ter um estudo diligente antes e depois da conversão. Não basta estudar só antes, tem que estudar antes e depois. E ela fala que a igreja acabou se tornando doente por causa disso, porque as pessoas não estavam preparadas para se batizar. Então, o que acontece? Elas se batizaram sem preparo. E aí, mesmo sem preparo, as pessoas acabam colocando pessoas na liderança de uma igreja organizada, por exemplo. E aí as pessoas acabam fazendo besteira muitas vezes, né? Porque elas não estão acostumadas a liderar. E não tem alguém ali naquele momento para treinar elas, para ensinar elas o que fazer, como fazer, por que fazer. Deu para entender? Então, ela diz mais que, em regra, os que se convertem à verdade não foram anteriormente diligentes estudantes das Escrituras, pois nas igrejas populares há pouco estudo real da palavra de Deus. O povo
está inerte ao conhecimento, está paralisado, não está mais estudando a palavra de Deus. Então, ensine essas pessoas a estudar a palavra de Deus, ensine elas a ter comunhão com Deus através da palavra, através da oração. Isso vai fortalecer a fé delas e vai ajudar a evitar a evasão. Olha o que ela diz mais, ó, o despreparo e o tato, esse aqui é para os membros antigos. O despreparo e o tato dos membros antigos no acolhimento dos novos conversos também induz a evasão dos membros. Ellen White, 2012, página 47. Ela vem falando aqui que o despreparo dos membros antigos causa evasão. Por que, que os membros antigos estão despreparados? Porque eles foram batizados sem preparo, permaneceram na igreja e mesmo sem preparo, eles continuaram eles continuaram na igreja. E essas pessoas se tornaram líderes na igreja, despreparados, e quando chegam os novos conversos, elas não conseguem segurar os novos conversos, porque nem elas estão preparadas ali se acontecer uma perseguição, alguma coisa, nem elas mesmas estão seguras, ok? Então, é preciso um preparo, há uma necessidade de preparar os membros, ok? Vamos avançar então aqui. Segundo o Bonfim 2019, até mesmo a infidelidade nos dízimos e ofertas também causa evasão. Então, cuide disso, você aí, tesoureiro. Cuide disso, visite os membros que estão faltosos com os dízimos, visite eles, converse com eles, vá lá na casa deles, ore com eles, tá bom? Não deixe que os membros fiquem sem devolver o dízimo nem a oferta. Faça uma semana de mordomia na sua igreja, instrua as pessoas como devolver o dízimo, a importância do dízimo na vida da pessoa, tá bom? Para que isso possa ajudar para que as pessoas não venham a evadir, não venham a sair da igreja. Então, vamos para o final aqui. Aqui nós temos alguns passos para a evasão, que na verdade é apenas um. É apenas um. Desse aqui, gera todos os outros. Qual é o passo principal? Esse aqui é o passo principal. E eu vou dizer para você, o passo principal é os pequenos grupos. Esse aqui é o passo principal. Para quem é evangélico, é as células. Ok? Se tem algum amigo aqui evangélico assistindo esse treinamento, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe você. Me perdoe por não ter falado antes, mas seja bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus abençoe você. E esse pequeno grupo aqui, que é a ferramenta principal para segurar os membros na igreja, é a ferramenta principal contra a evasão, ele precisa existir. Como é que eu faço isso? Você que batizou muito agora no Caleb, esse treinamento está sendo realizado agora em julho, você batizou muitas pessoas no Caleb, não foi? Eu também sou Caleb, amém? Deus seja louvado. Então, o que você deve fazer agora? Você deve pegar essas pessoas que você batizou e fundar um pequeno grupo com elas. Se tiver muitas pessoas, então divida os pequenos grupos de forma estratégica para que você possa agrupar cada grupo em uma casa diferente. Aí você vai ter pelo menos uns 3 pequenos grupos, 4 pequenos grupos, dependendo da quantidade de pessoas que você batizou. O pequeno grupo é impressionante o poder que ele tem para manter os membros, porque dentro do pequeno grupo você tem discipulado, você tem serviço missionário, você tem mentoreamento, você tem duplas missionárias, você tem a nutrição dos membros, você faz amizade dentro do pequeno grupo, e dentro do pequeno grupo também você vai gerar líderes lá, ok? Então, a principal arma contra a evasão é o pequeno grupo. Inclusive, nesse trabalho que eu estou realizando aqui nesse campo, eu estou fazendo justamente isso. Fizemos um evangelismo aqui e nós batizamos 32 pessoas, e essas 32 pessoas estão todas elas em pequenos grupos. E dentro desses pequenos grupos, nós estamos tendo as visitas, que são as famílias dessas pessoas, estão também conosco, e nós já temos pelo menos 3 ou 4 batismos agora, já agora. Aqui o trabalho que a gente fez está com mais ou menos uns 2 meses para 3 meses. Então, nós temos aí um trabalho consistente dentro do pequeno grupo, e o pequeno grupo crescendo e as pessoas aceitando a Jesus, ok? Então, aqui nós temos também alguns autores que escreveram livros muito bons
sobre o pequeno grupo, que vão falar também sobre o pequeno grupo como arma contra a evasão. E um deles aí é o Burrio 2005, né? Perdoe-me o nome aí, né? Porque eu não sei como é que se pronuncia esse nome aqui em inglês. Ok? Então, temos aqui o Burrio 2005. Ele fala sobre pequenos grupos. Ele escreveu aquele livro, Como Reavivar a Igreja do Século XXI. Leia esse livro, é espetacular esse livro, tá bom? Pequenos grupos, a principal arma contra a evasão. Amém? Então, não perca tempo. Batizou o pessoal, coloca todo mundo no pequeno grupo e você vai firmar a fé dessas pessoas para a honra e para a glória de Deus. Ok? Aqui tem algumas referências do trabalho que eu realizei, de pesquisa, ok? Esse treinamento aqui é baseado no meu TCC que eu apresentei na minha conclusão de curso de teologia. E aqui tem um resumo do meu trabalho para você como treinamento que eu preparei com todo carinho para você e para a sua igreja, tá bom? Então, meu amigo, que Deus abençoe você. Esse aqui foi o treinamento. Compartilhe esse treinamento em todos os grupos da sua igreja. Compartilhe esse treinamento com a sua liderança de evangelismo na igreja. Compartilhe até mesmo com os seus pastores distritais. E que Deus abençoe grandemente você. E vamos juntos batizar as pessoas e cuidar delas, para que quando Jesus voltar, todos nós juntos possamos estar em pé, firmes e fortes na palavra, para subir, para morar junto com o Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo treinamento, que nós vamos falar sobre visitação, tá bom? Vamos dar todos os detalhes sobre visitação. Que Deus abençoe você mais uma vez, um grande abraço e até o próximo treinamento.